Hoje é uma palavra muito edificante que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 3, versículo 9, 10 e 11, que diz assim: E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou. Otiniel, filho de Quenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Quenaz, faleceu. Queridos, aqui logo após a morte de Josué, já na terra prometida, que depois de 40 anos entrara então a descendência de Calebe e de Josué, Deus então coloca o povo, ele cumpre a tua palavra e o povo toma conta de Canaã. Não era uma nação ainda, era um povo que estava iniciando a conquista da terra prometida. Claro que eles viviam entre inimigos, seduceus, zebuseus, zeteus, cananeus e etc. E no meio dessa convivência, o povo, depois da morte de Josué, o povo ele entra num declínio espiritual, ele entra num colapso espiritual. Aquele mesmo povo que foi liberto, que foi cuidado por Deus, aquele povo agora, eles misturam a raça daquela nação eleita, escolhida, separada, que eram os hebreus, que são os israelitas. Eles entregam as suas filhas aos filhos do inimigo, da terra de Canaã. E eles começam, depois que eles casam, que os filhos de Canaã, os jebuseus, os cananeus e etc., eles casam com as filhas do povo escolhido de Deus. E então há aquela mistura, e a impureza entra. É difícil, né? É viver com pessoas que não têm o mesmo pensamento, né? não tem a mesma direção. Andarão dois juntos se não estiver de acordo, é bíblico, né? Está lá em Amós. E é difícil porque o povo era um povo separado. E quando há o casamento, é claro que aquele povo, eles não conheciam Deus. E o povo de Deus, ele simplesmente começou a idolatrar os Balaíns, a Asterote, que eram os deuses ali daquela época ali de Canaã, daquele povo que já morava ali. E com isso contaminou aquela comunhão que eles tinham com Deus. E o povo então, eles começam agora a idolatrar. Queridos, a Bíblia diz assim que um dos maiores e piores pecados é a idolatria. É a idolatria. Porque a idolatria vem da rebeldia. E a rebeldia diante da palavra de Deus é a mesma coisa que feitiçaria.
Então veja que o povo ele chegou a um declínio tão grande, o esquecimento deles por Deus foi tão grande, que o Senhor então falou: gente, eu não estou entendendo esse povo, né? Eu fico aqui pensando comigo, né? Porque a gente fica triste, né, em ver uma história dessa. Um povo que foi guiado até a terra prometida, um povo que foi capaz de largar os ensinamentos do Senhor, esqueceu o que o Senhor fizera por eles, agora simplesmente, né, misturam os povos, são contaminados. E o que acontece? O Senhor se entristece contra Israel. Não por ódio, não porque o Senhor fala: não, agora eu vou castigar vocês. Não. A aliança que o Senhor tinha feito com Abraão, Isaac e Jacó estava firme, porque Deus não volta atrás. Mas acontece que o Senhor entristece. O Senhor, o Espírito Santo tem ciúme de nós. Quem afasta de Deus somos nós, não é Deus que se afasta de nós. E aquele povo, eles dentro da terra prometida, eles saem da presença. Porque agora o líder Moisés morreu, passou para Josué. Josué também, com quase 100 anos, falece. E o povo agora volta à idolatria, se entrega à idolatria, se contamina com os povos dali da terra prometida, porque eles tinham que conquistar. Eles ainda estavam naquele processo de conquista. E a palavra de Deus fala que veio um rei, o Senhor permitiu uma grande opressão desse tal de Cusã-Risataim. Cusã-Risataim era um rei lá da Mesopotâmia, que hoje é a Síria. Então era um rei sírio. E esse nome Cusã-Risataim quer dizer duplamente perverso. Era um rei que ele arrancava as pálpebras dos olhos dos inimigos, ele arrancava os pés dos inimigos, né? Ele arrancava os dedos das mãos, só para oprimir e fazer uma pressão sobre aqueles que queriam guerrear com eles. Quer dizer, ele trabalhava do lado psicológico do inimigo. Então era um rei terrível, todo mundo temia esse tal de Cusã-Risataim. E foi justamente esse sírio que o Senhor agora os entrega, que permite que ele chega e oprime o povo de Israel. A gente tem que entender o seguinte, queridos. Eu vou falar mais uma vez. As crises vêm, as coisas ruins nos acontecem, não é pelo inimigo, não é porque o Senhor também quer nos castigar, não. As crises vêm, as pestes vêm, a fome vem, a opressão vem da parte de Deus, é para que nós possamos nos achegar a Deus. Aqui o propósito de Deus aqui não era simplesmente, não, esse povo, já que eles se contaminaram, quer saber de uma coisa? Eu vou matar todo mundo, vou se livrar deles. Não é, não. Aqui o que fica bem claro é que todas as vezes que o Senhor permite uma opressão, o Senhor permite algo que vem sobre nós, é o Senhor que está permitindo, não é o inimigo. E se o Senhor está permitindo, queridos, é para que nós possamos chegar a Ele, para que nós possamos, o Senhor está nos dando uma responsabilidade de nós olharmos para nós. Ele está nos dando uma chance de nós nos reconciliarmos. Ele está dando uma oportunidade de nós arrependermos e voltarmos a Ele. Essa aqui é a intenção de Deus ao povo de Israel. Porque veja que o Senhor então ouve a voz do povo.
E durante 8 anos, o povo orava, o povo buscava, porque ele estava debaixo da opressão de Cusã-Risataim, estava debaixo da opressão da Síria. Então, quando há uma opressão, é claro que a gente quer se ver livre. Quando há uma peste, quando há uma fome, quando há uma situação desconfortável para nós, ninguém gosta, ninguém quer. Mas a gente tem que entender, queridos, o propósito. O propósito aqui era que o povo se arrependesse. E agora, Deus agora levanta, através do clamor de Israel, Deus levanta agora quem? Otiniel ou Otoniel. Todos dois é a mesma pessoa, é o mesmo personagem, e depende muito da versão de cada Bíblia. Então, depois de 8 anos, então a primeira aplicação está aqui. Depois de 8 anos que eles estavam servindo ali a Síria, Deus então levanta Otiniel. Quem era Otiniel? Otiniel foi o primeiro juiz que o Senhor levanta para julgar Israel. Porque nessa época aqui, eles ainda estavam naquela conquista da terra. Eles estavam ali, ainda não havia uma monarquia, ou seja, não havia rei em Israel. Esse período aqui durou mais ou menos 320 anos, 330 anos. Israel estava no processo de conquista. Eles não tinham ainda conquistado, eles não tinham ainda, Deus não tinha levantado ainda o rei, que nós sabemos que o primeiro rei foi Saul. Mas aqui não, aqui eles estavam buscando um libertador. E Deus, ele começa agora a levantar os juízes. E o primeiro juiz é Otiniel. Quem era Otiniel? Otiniel, o primeiro juiz, ele era da tribo de Judá, e ele tinha um parentesco com Calebe. Uns falam que era irmão de Calebe, outros falam que era sobrinho de Calebe, alguns historiadores dizem que era até cunhado de Calebe. Mas tem fatos aqui que dá mais importância, mais força, que ele era sobrinho, né? Porque a gente leu aqui em Juízes 3, 9, que diz assim: e os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou os filhos de Israel um libertador, e os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe. Ou seja, esse Kenaz aqui, que era irmão de Calebe. Então quer dizer, o Kenaz era pai de Otiniel. Então fica claro que Calebe aqui era sobrinho, né? Aliás, Calebe aqui era tio de Otiniel. Agora, segundo historiadores, o que me chama a atenção é isso. Vamos primeiro essa primeira aplicação. Então fica bem claro que o povo clamou. Fica bem claro que o povo buscou a Deus. 8 anos. É engraçado, né? Parece, né, se não fosse tão trágico, era um tanto cômico. Por quê? Porque que durante 8 anos, será que Deus não estava ouvindo o povo? Estava ouvindo, queridos. É porque tudo tem um tempo. A palavra de Deus diz isso. Eclesiastes 3, há tempo determinado para todas as coisas. Tem pessoas que estão orando, pessoas que estão buscando, pessoas que falam, gente, mas Deus não me ouve. Gente, mas eu tenho orado, eu tenho buscado a Deus, eu tenho me entregado, eu tenho feito campanha, mas parece que tem tanto tempo, as coisas não acontecem, querido. A gente tem que entender que Deus não trabalha no nosso tempo, Deus não trabalha do jeito que nós queremos.
Deus trabalha do tempo dele. Deus está nos preparando. Tem coisa que não é o momento de eu receber. Tem bênção que ele tem que trabalhar no meu caráter. Ele tem que trabalhar no meu físico. Ele tem que trabalhar na minha espiritualidade. Ele tem que trabalhar dentro da minha fidelidade. Tem pessoas que oram, que buscam, faz campanha, mas são infiéis, são murmuradoras, são pessoas que não têm discernimento, são pessoas que não vão na igreja, são pessoas fofoqueiras. Você quer que Deus te abençoe dessa maneira? É interessante que aqui ele estava servindo o rei da Síria aqui, já tinha 8 anos. Irmão, não significa que mesmo que Deus não responda, não significa que Ele não está te ouvindo. Você está entendendo? Pega isso aqui. Porque Deus, Ele está ouvindo sim. Veja que eles aqui foram 8 anos de opressão. Aí depois de 8 anos é que Deus manda Otiniel. Então presta atenção. Olha o propósito. Não perca a bênção, não murmure, prevalece, espere o tempo de Deus, porque Deus está ouvindo, mesmo que Ele não esteja te atendendo, mesmo que ainda não chegou a resposta, isso não significa que Ele não está te ouvindo. Ele está te ouvindo, Ele só ainda não te respondeu.